Boa tarde, pessoal. Vamos dar início hoje à nossa continuação, certo, do capítulo 2 da segunda parte, certo, referente ao capítulo Povos e Culturas Africanas, Malineses, Bantos e Iorubás. Antes de nós começarmos de fato a adentrar essa parte, nós temos que perceber o seguinte: os Bantos e os Iorubás estão aqui, são esses povozinhos aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Os Bantos e os Iorubás não são tipo uma aldeia não, tá? Temos que perceber que eles são tipo uma nação. Como assim, professor, uma nação? Vamos dar exemplo do Brasil. O Brasil é uma nação, um país. Só que existe vários estados. Existe o cearense, o pernambucano. Existem pessoas de estados diferentes. Então a gente tem que perceber isso. Os Bantos é tipo o Brasil, mas dentro do Brasil tem vários estados diferentes dentro dele. É o que a gente vai entender agora, tá? Adiante, nós vamos entender o seguinte: os Bantos são pessoas da mesma região, mas com diferentes aldeias, como eu falei. Viviam e vivem ainda hoje no sul do deserto do Saara, aquela partezinha lá do deserto do Saara, lá no mapa, tá? Eram povos nômades. Vocês lembram, né, que são nômades, são pessoas que andavam em todos os lugares. Por volta de 1500 a.C., se fixaram ao sul da África. Eles começaram a andar e perceberam que aquele local era bom para eles se desenvolver e tudo mais, e fazer agricultura. Então foi lá que eles ficaram, né, cansadinhos e tal, ficaram lá. A economia deles viviam basicamente da agricultura. Só que eles tinham uma diferença dos outros. Eles tinham um domínio da técnica de produção do ferro. E isso é bastante importante, certo? Eles usavam o ferro para fazer armas, instrumentos de trabalho, entre outros. Ou seja, vocês veem como isso é importante. E eles eram o único povo da região a dominar a metalurgia. Gente, único, único, só eles. Vocês estão vendo como isso é essencial para eles, tá? Para o seu desenvolvimento. Saindo dos Bantos e adentrando mais um pouco a algumas populações dos Bantos, nós vemos o Reino do Congo, tá? Que foi uma aldeia que cresceu muito entre os Bantos, certo? Os Bakukongos dominaram todos os povos da região dos Bantos, certo? Liderados pelo líder lendário Nimi A. Lukeni, tá? Que nome difícil, mas esse cara aí, esse imperador, certo? Esse imperador, que eu não vou falar o nome dele de novo, recebeu o nome de Manicongo, mais fácil, né? É tipo o chamado Senhor do Congo. Até aí tudo bem, ok? Ele fez o seu reino crescer, né? Que ele começou a dominar, ele saiu daquela aldeiazinha dele, começou a expandir, a crescer, crescer, dominando os outros, tá? Ele, para governar tudo isso, tinha a ajuda de 12 conselheiros. E preste atenção, entre os 12 tinha 4 mulheres. Tá? As mulheres aqui também eram importantes. Não eram só apenas submissas, não servia apenas para procriar, mas sim para aconselhar também. Tá? O reino do Congo tinha um comércio intenso. Tá? Eles vendiam principalmente ferro e sal. Gente, sal é importantíssimo. Sal é importantíssimo aqui. Muito raro. E eles cobravam tributos em troca de proteção espiritual. Parece até engraçado, mas é verdade. Os povos do Congo eram considerados como povos bem é, cheios do espírito e tudo mais. Aí eles protegiam as outras aldeias, protegiam. E o pessoal pagava a eles para isso. Tá? Os bantos no Brasil. A maioria dos escravos que chegaram ao Brasil, certo, eram dos povos bantos, vieram daquela região dos bantos, certo? E a língua deles influenciaram a nossa língua. Vocês vão ver agora alguns nomes, algumas coisas que nós falamos e não sabíamos a origem. Vamos saber agora. Vocês vão aí na página 34, certo? Vocês vão ver algumas palavras. Que palavras são essas? As palavras bantas. O berimbau,
que é aquele instrumentozinho de capoeira. Arco musical, um instrumento indispensável na capoeira. Caçula. Para nós, caçula é o irmão mais novo ou filho mais novo. Essa palavra veio dos bantos. Canjica, papa de milho verde ralado, entre outros ingredientes. Carimbo é o selo, sinete ou sinal público com que se autentica documentos. Carimbo, carimbar, é dos bantos, é uma palavra dos bantos. Cochilo, ato de cochilar, cochilar, um cochilinho. Dendê, é uma palmeira ou fruto da palmeira, tá? Chamado de dendê. Fubá, vocês sabem o que são fubá, mas é farinha de milho ou de arroz. Giló, é um fruto do giloeiro com sabor amargo. Moleque, ei seu moleque, pronto, moleque é menino, garoto ou rapaz. Essa palavra aqui veio dos bantos também e é muito usada. O quiabo é fruto do quiabeiro, muito usado na cozinha cerimonial afro-brasileira e na Bahia, certo? Quitute, muito conhecido também, um petisco, iguaria apurado de sabor. E samba, nós também conhecemos o samba, que é uma dança ou uma música popular brasileira. Vocês estão vendo aqui quantas palavras a gente fala e nem sabia da origem. Nós estamos sabendo agora. É a palavra dos bantus. Veio a partir dessa região aqui, desses povos que vieram dos bantus. Ok? Pulando mais um pouco para frente, nós vamos dar início aos Yorubás. Tá? Os Yorubás já é tipo outra nação, outra população. Era uma civilização africana que construiu civilização urbana. Olhe, professor, urbana? Sim. Agora aqui eles viviam tipo em cidades, certo? Com cidades de ruas e avenidas retas de mercado, igual tipo lá nos Incas, nos Maias, que construíram aquelas ruas, tipo uns palácios e tudo mais. Só que aqui era lojas, era um comércio, tá, para vender. E os urubás foram os primeiros a construir tipo essas cidades, tá? A economia deles era baseada no comércio, principalmente, certo? Vendia pele de leopardo, pimenta, marfim, que é aquele chifre do elefante, ali é o marfim, tá? E nós de cola. Vendia também couro, metal, entre outras coisas, bastante importante. E detalhe, eles não vendiam apenas na loja, mas eles pegavam tipo um saco, colocavam nas costas e saíam vendendo nas aldeias vizinhas, em todos os cantos, tá? A política dele não era centralizada. Professor, o que isso quer dizer? Não era centralizada. Não tinha uma figura, o centro. Por exemplo, no Reino do Congo, quem era o centro? O Senhor do Congo. Ele é que governava, ele que reinava. Aqui não. Aqui ele tinha o que? Uma cidade e estado. Ou seja, tinha o estado, certo? Dentro do estado tinha as suas cidades. Só que cada cidade tinha o que? Tinha o seu líder, certo? Ou seja, eram independentes uma das outras. Igual lá nos maias, lembra nos maias que eles eram independentes, mas quando precisava se juntar, se juntavam. Mas eles não tinham uma pessoa só mandando em todo mundo, ok? Os Yorubás no Brasil. Quando os povos da região Yorubá foram destruídas, as pessoas foram trazidas para o Brasil na condição de escravos, tá? Entre essas pessoas tinham os sacerdotes, príncipes, artistas e comerciantes. Tá? Todo mundo virou escravo. Aqui no Brasil eles viraram escravos de ganho, ou seja, eram escravos vendedores de mercadoria. Tá? E a principal marca, a principal herança dos Yorubás foi a música, certo? A música foi a principal herança que eles deixaram. Lá nos Bantus foi a língua, algumas palavras. Aqui é mais a música. Entre algumas culturas da música que a gente vê hoje em dia, que foi raiz lá dos Yorubás, nós temos o bloco do Olodum, que é aqueles pessoal que fica tocando assim com o negócio para cima, e a cantora bem conhecida Margareth Menezes, como vocês podem ver no livro, na página 37, certo? Assim também como nas artes, né?
como escultores e escritores, ok? Então nós vemos aqui como a cultura da África é bastante importante para o nosso contexto atual, como palavras, artes, música e tudo mais. Vemos também que a civilização deles eram muito ricas mesmo, assim como a do Mali, que às vezes tinha parede de ouro, garfo de ouro, tudo era de ouro, tá? E que tinha uma coisa muito importante que nos outros países não tinha, sal, certo? Eles tinham o sal. Para vocês verem como a África é bastante importante, tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, voltem o vídeo e qualquer dúvida também pode falar comigo no WhatsApp. Até a próxima aula.